E continuando, descobri mais uma questão de química, na verdade físico-química, né? A questão 109, que trata de uma coisa bem comum, se vocês estão escutando aí o chiadinho, eu aqui na minha casa estou utilizando uma panela de pressão. É uma questão bem legal, né? Que eu gosto dessas contextualizações mais gerais, porque qualquer brasileiro, né, conhece uma panela de pressão, mas não sei se já pensou na ciência por detrás dela. Vamos ler. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Porque, né? CNTP estaria tudo normal, mas ali dentro, por isso o nome panela de pressão, a pressão aumenta. Piviti povotó, você tem uma relação diferente também para a temperatura. Com o aquecimento, você tem exatamente o efeito descrito na questão. Continuando lendo, os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciar a saída dos vapores. Por que isso é feito? Nem sei se eu já vou estar respondendo a questão, mas aí seria uma questão discursiva. Por que a galera abaixa o fogo? Não é nenhum macete, não é porque o cozimento em si lá do legume tem que ser diferente, da carne tem gente que aumenta, mas não, o correto, né, para você economizar dinheiro é abaixar a temperatura até um ponto, né, que você não desligue o fogo. Por quê? Porque quando está saindo vapor, você está tendo uma transformação física, clássica, uma passagem de estado físico. E qual é essa passagem de estado físico? Exatamente a passagem do estado líquido para o gasoso, no caso a água, né? Aquela pressão toda lá que ela recebeu, finalmente ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. E você não pode esquecer que quando nós temos, né, substâncias puras, a água não vai estar pura, mas isso, né, no mundo ideal. No mundo real, a quantidade de água é muito maior do que qualquer coisa que você coloque lá, até o próprio feijão, sal, etc. Então a gente pode pensar que ela está praticamente pura. Vai ser um pouquinho diferente, não vai ficar uma constante perfeita, mas vai ficar muito próximo. Constante por quê? Porque quando você tem passagens, né, de estados físicos, ou seja, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, sólido direto para o gasoso e vice-versa, a temperatura obrigatoriamente ficará constante. Tá? Então não adianta você fornecer mais energia por meio do calor do fogo, ou seja, deixar lá onde que estava ou até aumentar, porque lá dentro a temperatura não vai variar, ela tem que estar constante. De novo, não vai ser uma constante perfeita, tá? Mas vai estar se aproximando de uma reta se a gente fizesse um gráfico. Bom? Então, se você está fornecendo energia a mais que não vai adiantar de nada, para que fornecer essa energia a mais? Então você pode baixar no mínimo e aquela quantidade de gás que você ia gastar à toa na passagem, né, da água líquida virando vapor, você economiza. Tá? Então vamos às alternativas. Letra A, aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não. Riscos de explosão existem em panelas de pressão, né? Quando você, por exemplo, bota muita água, né, e a quantidade de vapor que está sendo formada, né, é tamanha que a tampa não aguenta. Então o mais correto tem macete, fazer sempre pela metade da panela a quantidade de feijão mais água, nunca até na tampa. Se botar na tampa, você vai estar se arriscando. Porém, as panelas de pressão mais modernas, né, tem válvulas auxiliares. E quando a pressão, ela está notando que a pressão está muito forte, está empurrando demais a tampa, essa válvula auxiliar se abre. E quando ela se abre, sai pressão aqui, né, lá do pininho, fica girando, mas sai pressão dela também.
As mais modernas ainda, mas tem várias, né, dessas válvulas. E assim se diminui a pressão, tá? Mas para não arriscar, metade ou um pouquinho acima da metade da panela, que já vai dar certo. Qualquer coisa que você vá cozinhar, tá bom? Dilatação da panela e desconexão com a sua tampa, ou seja, a panela se dilata, aí a abertura onde que se encaixa a tampa abre mais ainda e a tampa pode cair ou com a pressão subir. Totalmente descartado, porque as panelas já de muito tempo, né, são feitas de materiais bem resistentes, até alumínio foi abandonado para a maioria das panelas de pressão, agora é aço inox mesmo, aquele bem reforçado. Então a dilatação dele é de milionésimos de milímetro, é muito pequena a dilatação com calor. Então a borracha que veda a tampa, né, porque você não pode ter um contato direto, né, do metal da tampa com o metal da panela, porque aí vai ter transferência de calor, e normalmente, né, a tampa tem que estar num estado um pouquinho abaixo em temperatura, tem que estar um pouquinho mais fria, então se usa também a tampa que veda a fresta, né, da dilatação, mesmo que pequena, ela evita, né, essa abertura, ela também evita o contato entre o metal da tampa e o metal da panela, mas também tranquilo nesse ponto. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Aí vai depender do teu cozimento. Tu pode queimar o alimento, pode fazer várias coisas, mas não deve ser o caso aqui também. Deformação da borracha de vedação. Também não, eu já até comentei tudo, que a borracha normalmente ela se mantém em uma temperatura, né, abaixo do metal. Então, mesmo que você, né, abaixe a temperatura, o metal vai diminuir a temperatura dele e a borracha vai diminuir também a temperatura. Então, não é esse caso. Bom, consumo de gás desnecessário. É exatamente esta a resposta, tá? Nossa, esse mouse é incrível. Ele não quer nem marcar a resposta correta. Acho que ele está discordando de mim, mas a resposta é exatamente essa, letra E. Ok? Vamos procurar mais questões de química. Opa, nanotecnologia normalmente são questões de química, alta pressão, alta temperatura, pode ser físico-química, deve ser, mas a gente pode abordar dentro da química. Então vamos para a questão 110. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros. Compostos aqui são os compostos químicos que eles estão se referindo, tá? Como na utilização de nanomateriais catalíticos, ou seja, cinética química, tá? Bota isso na tua cabeça, ok? Nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade, que eu falei cinética química, aqui está confirmando que é uma questão de cinética, teórica pelo jeito de cinética, velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de alta pressão. Não tem muita relação, não é generalizado, pode até ter alta pressão, mas não é o caso aqui. Alta temperatura, idem, tá? Pode acontecer, né, de você ter uma reação catalisada, um catalisador atuando e junto você aumentar a temperatura, aumentar a pressão, mas não são todas. E a questão é que é algo generalizado. Excesso de reagentes, idem de novo. Deslocamento, ok, mas não são todos os casos. Maior superfície de contato. Catalisador, essencialmente, você encaixa aqui, tá? Você oferece uma superfície para a reação ocorrer
E esta superfície facilita a reação, ou seja, aumenta a velocidade do que você está querendo produzir. Então, eu marcaria a letra D. Letra E. Elevada energia de ativação. Não, porque aí a energia de ativação é a energia necessária para você ter a conversão, né, de forma simplificada, que eu estou dizendo, tá? A conversão de reagentes para produtos. Se você eleva, você atrapalha isso. E não. O catalisador ele quer diminuir. Que eu já estou até colocando o termo logo direto, que não foi tocado aqui, mas catalítico tem tudo a ver com catalisador. E a resposta realmente é a letra D. Maior superfície de contato. Tá? Hoje tá difícil marcar essas coisas aqui. Ok? Eu tenho que marcar de palavra em palavra. Aqui foram duas. Ok? Resposta, letra D. Tá? Vamos ter uma aqui que já tá de cara sendo de química, mas vamos ver se tem alguma coisa de química antes. Tá? Eu já tinha ido lá em cima, passei da Tony Fel, ok. Tá? Tô vendo essa prova aqui pela primeira vez. Vamos então para 111. Não vamos para 111, porque a 111 tem polarização aqui, mas deixa eu dar uma olhada. A questão é de física, tá? É restritamente de física. Vamos para 112 então. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá para lermos a questão inteira. Questão 112. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, tá? Naquele pacotinho, não sei se você já notou que alguns, né? Algumas coisas, não só eletrônicos, mas algumas coisas que você compra, sapatos também entram nesse caso, tem um pacotinho com cristais dentro, né? Cristais bem durinhos, tá? É exatamente esses cristais que eles estão comentando aqui na questão. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. E aqui temos um equilíbrio, uma questão teórica de equilíbrio, ainda bem que os alunos têm muita dificuldade nas questões matemáticas, numéricas de equilíbrio. Mas as teóricas não, porque equilíbrio tem muito a ver com cinética, então tudo a ver. Aí vamos aqui, tá? Temos o composto CoCl2, tem até uma visita aqui, CoCl2, cloreto de cobalto, azul, mais água, dando cloreto de cobalto hexaidratado, tá? Hexaidratado porque você tem uma molécula que a dissolveu, tá? Não quer dizer que reagiu lá nos espaços do cloreto de cobalto. Tem um cloreto de cobalto aqui, tem outro aqui, no meio tem uma água, tá? Outro cloreto de cobalto, tem mais água. Então, no conjunto de cloreto de cobalto, você vai ter 6 águas, ok? Com ΔH menor do que zero, ou seja, um ΔH, uma entalpia negativa. Entalpia negativa, reação exotérmica, tá? Pegando os conceitos de termoquímica, tá? Então, aqui tem uma coisa importante, tá? Sempre quando eles dão esse ΔH aqui, a temperatura influi, não importa se é equilíbrio ou reação direta, a temperatura influi na reação. Então, os resultados dessa reação estão diretamente relacionados à entalpia demonstrada. Quer dizer que se o início é azul e o fim é rosa, só teremos esse caso se a entalpia for do tipo exotérmica, ou seja, liberar energia. Como a reação é um sistema próprio e você está fora desse sistema, quando a gente fala que a reação é exotérmica, ela libera calor e se você está perto da reação, você sente esse calor, tá? Ou
você provoca calor. Se ela for ao contrário, endotérmica. Como você procederia para realizar? Gosto dessas questões, porque ela faz o aluno pensar de forma prática em como ele ia resolver um problema científico. Tá? Isso é bem legal. Porque, por um lado, né, pega a parte teórica, conteudista, mas por outro lado, pega o dia a dia do aluno. Porque ele pode encontrar esse problema. Né? Ele pode tentar reconhecer, mas por que está rosa? Não estava azul antes? Como que ele pode retornar? Por exemplo, devolver a caixa de um produto que ele não gostou, né? E ele quer devolver íntegro. Inclusive com um pacotinho, os cristais lá da cor que eles vieram, né? Você sabe por quê? Eles ficaram róseos. Talvez ele foi abrir perto de uma bica, alguma coisa, né? E a água chegou e deixou rosa. Então ele tem que se livrar dessa água, né? A ideia que eu estou querendo pegar desse exercício. Repetindo a questão, como você procederia para realizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa, tá? Simples. Como eu falei, você tem que eliminar a água, tá? Outra forma de se ver, neste sentido aqui, no sentido exotérmico do equilíbrio, tá? Nós temos a formação do cara rosa, que a gente não quer ele. Sempre que você tem um equilíbrio, uma reação direta, aonde o ΔH é exotérmico, você pode fazer o contrário, que vai ter todos os efeitos invertidos. Tá? Se eu inverter a entalpia exotérmica, eu tenho uma entalpia endotérmica. Tendo uma entalpia endotérmica, é como se eu estivesse começando aqui e indo para lá, que é o efeito que eu quero, deixar o pacotinho azul. Se eu comecei aqui e fui para lá, tá? O rosa, né, que é o cloreto de cobalto hidratado, hexaidratado, vai passar a ser cloreto de cobalto sozinho, sem a água lá entre, né, os seus cristais, e a água sozinha. Tá, isso até na forma de vapor, ok? Como a reação é endotérmica, né, você quer inverter o sentido exotérmico para endotérmico, você também pode pensar no quê? No mesmo raciocínio que eu falei de liberar calor, só que o endotérmico quer absorver calor, tá? Ele absorve calor de fora do sistema, que é a reação, para que ele se proceda, tá? E aí, vendo as alternativas, resfriaria no congelador? Não, porque seria o contrário do que a gente quer. Borrifaria com spray de água? Também não, porque você está aumentando aqui, né? Você ia estar mudando de formas diferentes, mas com o intuito errado, tá? Aqui você ia atrapalhar a reação endotérmica e aqui você ia atrapalhar a água se evaporando. Envolveria com papel alumínio? Tá? Papel alumínio não vai influenciar praticamente nada se não tiver uma fonte de calor ali do lado de fora. E mesmo se tiver uma fonte de calor, o papel alumínio vai atrapalhar essa fonte de calor a esquentar a reação. Então, fora. Aqueceria com um secador de cabelos. Olha só, pelas duas versões que eu falei, o secador de cabelo já fazia a água, né, vaporizar, e você ia ter ela no estado gasoso separado do cloreto de cobalto que está no estado sólido. Tá? É o que a gente está querendo. Ou, se você quer pensar, a reação é endotérmica, daqui para cá, ela é endotérmica e ela quer absorver calor, ela precisa de energia. E quem vai estar fornecendo essa energia? Algo fora do sistema. Quem está fora do sistema? Você e o secador lá fornecendo calor, tá? As duas formas de se responder, ambas colocariam a letra D como resposta. A letra E, embrulharia em guardanapo de papel. Praticamente a mesma resposta da C, ambas se anulariam, é o clássico, né, de questões de marcar. Se você tem
alternativas muito parecidas, ou elas estão corretas, ou seja, a questão é anulada, porque só pode ter uma correta, ou ambas estão erradas. Então, sempre que você vê coisas assim muito parecidas, estranha, tá? Aqui é a mesma coisa. Claro que o papel alumínio é um isolante térmico melhor do que o guardanapo, mas ambos são isolantes térmicos. Então o efeito seria o mesmo. Você quer fornecer energia para o sistema, que é a reação, mas o guardanapo atrapalha isso. Então ele é péssimo para o nosso intuito. Então a resposta é letra D. Finalmente o mouse